Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por você que está aí conosco. E nós estamos em mais um episódio do canal Cristão Atento, canal que traz para você a resposta que você procura de um jeito que você entende. Muito obrigado por estar conosco. Eu queria agradecer também as pessoas que nos ajudam, que faz com que esse canal continue no ar. Queria agradecer a JS Materiais para a Construção, em Hortolândia. Queria agradecer a DWTS Engenharia e Automação Industrial em Santa Bárbara do Oeste. Queria agradecer a Ded Danitz em Hortolândia. E também a Rancho das Verduras, com 2 lojas em Paulínia. Eles nos ajudam e você ajuda eles. Se você precisar de algo nestas linhas de cada um deles, tem o nosso contato aí na descrição do vídeo, também está aparecendo aqui nas imagens. Entra lá, ajuda eles, porque eles estão nos ajudando. E isso é muito importante para o canal continuar no ar. E muito obrigado. Então, se você gosta da nossa transmissão, gosta dos nossos assuntos, curte aí, dê um like, que isso nos ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e outras pessoas vão ter a possibilidade que você está tendo. E se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Ela também é importante para nós, para que o canal possa continuar no ar. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre coach, vamos falar um pouquinho de como a Bíblia enxerga tudo isso. E eu estou aqui com o pastor Rick Santana da Igreja Família da Fé. E eu sempre me confundo um pouquinho. Igreja Família da Fé aqui em Hortolândia, e ele está aqui conosco. Como eu disse, eu só trago amigos aqui. Então, o pastor é mais um amigo que está aqui conosco, a gente já conhece há algum tempo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Pastor Rick, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma alegria tremenda tê-lo aqui. E eu espero que a gente possa repetir essa oportunidade aí. Amém, pastor Marcos, amém. A minha gratidão, fico grato mesmo pelo privilégio de estar aqui com o senhor para junto tratarmos de assuntos de relevância à vida cristã, os princípios da palavra no que diz respeito a outras ambiências da nossa vida. Feliz, eu acompanhei, os vídeos do canal, tá de parabéns, e vi que de fato o senhor disse que só traz amigos. Eu tô me achando, hoje aqui eu tô me achando, entendeu? Você, querido, que está aí conosco, seja muito bem-vindo. Como já fora dito, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, não perca, tem muita coisa boa aqui, muita coisa por vir também. Pastor, nós vamos falar de desenvolvimento pessoal. Nós até estávamos conversando aqui antes e colocamos Cristo aí no lugar que ele merece com relação ao desenvolvimento pessoal, mas nós sabemos que a Bíblia como um todo nos ajuda muito nisso. O que você tem a dizer para nós aí para que a gente consiga entender melhor esse assunto? Eu acho muito interessante, eu tenho uma tese. Essa tese, a priori, ela é minha, de acordo com os estudos que eu fiz e tal, né? Tenho minhas formações em coach, vejo com muito bons olhos. E como eu vejo? Eu vejo um resgate ao Evangelho do Reino, ao Evangelho do Reino. Você que nos assiste aí, se você der uma gugada agora e colocar Evangelho do Reino, tem muitos estudiosos que trabalham com 2 posições. O Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, diferenciando, pastor Marcos, o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. E eu vejo que é um só Evangelho, são os 2 lados da mesma moeda. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Jesus disse assim, no final do seu ministério, em Mateus capítulo 24, e este Evangelho do Reino será pregado entre todas as nações, então virá o fim. Eu penso, aí entra a minha tese, eu penso que nós, enquanto igreja, negligenciamos esse lado da moeda, o Evangelho do Reino. Nós nos apropriamos do Evangelho da Graça, e aí eu diferencio para que você que nos acompanha entenda um pouco mais. Qual é a diferença do Evangelho do Reino e da Graça? Na minha tese, o Evangelho da Graça salva, o Evangelho do Reino empodera. O Evangelho da Graça, ele nos livra do pecado. O Evangelho do Reino nos empodera a batalhar a favor do reino. Aliás, a viver o que a gente fica buscando lá no fim, né? Fantástico, 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 fantástico. Justamente isso daí, justamente. Por exemplo,
na oração do Pai Nosso, falando do reino e desse desenvolvimento pessoal, desse empoderamento que nos falta. Aí eu falo, enquanto pastor, tenho pastoreado nesse tempo, não é, de pandemia, 2 igrejas simultaneamente, muitas dificuldades e tal, mas é de fato se apropriando desse evangelho do reino. Não é? O evangelho da graça é o evangelho do vinde a mim. Né? Todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Isso é graça, vem, e eu vou fazer por você, joia. Mas o evangelho do reino é Deus fazendo através de nós. E aí eu não sei a realidade do Senhor, mas a minha realidade é que eu vejo muitos crentes, e eu vou ser bem otimista aqui, muitos crentes salvos, porque o evangelho da graça salva, mas torna esse crente inútil ao reino. Jesus diz em uma das parábolas que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Me permita, fale-me mais sobre isso, no sentido de que, qual é a sua percepção desse muitos são chamados e poucos são escolhidos? Haja vista que nós sabemos, que é uma premissa bíblica, e o apóstolo Paulo disse isso aos romanos, que para com Deus não há acepção de pessoas. Então, como que uns são chamados e outros escolhidos? Qual é a sua percepção? Trazendo nessa linha que você disse aí, nós precisamos entender o seguinte, nós achamos muitas vezes que nós é que escolhemos ser crentes. Nós escolhemos, mas na verdade nós precisamos entender que Deus nos escolheu. Então, quando ele diz muitos são chamados, é porque Deus diz assim, olha, o evangelho é para todos. Todos. Se você realmente quer, então é para todos. E aí nós falamos assim, então eu escolho estar lá. Só que eu escolho estar lá, então eu vou lá só em busca da graça. Eu vou lá em busca de uma cura, eu vou lá em busca de uma restauração financeira, eu vou lá em busca de um relacionamento saudável. É graça. Aí, hora que eu preciso me entregar para ser usado... Isso para mim é evangelho do reino. Para ser usado por Deus, aí eu me afasto. Eu digo, para mim o banco tá bom. É aí que eu entendo que aqueles que realmente se dispõem a esse trabalho são os que foram escolhidos. Muito legal. E é interessante que, na perspectiva do Cristo, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, é o próprio Cristo que vai dizer, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, isso para mim é reino, a fim de que vades, para que cumpra o ide, não é? Para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, é a minha tese. O Evangelho da Graça faz com que nós atendamos o vinde, mas não nos empodera para o ide. E essa escolha de Deus é justamente para o ide. Aí, isso a gente vai chegar lá no desenvolvimento humano, tá? Então, o que eu entendo? Que o Evangelho da Graça me condiciona a receber. Então, a preocupação sou eu. Como o senhor disse, a restauração financeira, conjugal, enfim. Qual que é o centro? Eu estou com um problema, não tem nenhum problema nisso, mas é só uma face da moeda. A outra face, ok, você já foi liberto, você já veio, então agora é momento de ir e ser usado por ele. Quando eu digo de inutilidade, não é? Porque no reino, e a única mensagem do Cristo, é só a gente pegar os evangelhos, Jesus não pregou sobre outra coisa senão sobre o reino. E nós pouco temos pregado sobre o reino de Deus, que é esse empoderamento para que as pessoas vão, entende? E aí me perdoe, me corrija se eu estiver errado, mas igual o senhor me permita falar, me corrija, esse negócio de podcast tá coisa de jovem, pastor Marcos. Né? Coisa de jovem. O senhor já é um coroa, entendeu? Não. O que eu quero dizer, cara, não, eu quero ir. É isso aí. Entende? Eu estou empoderado e eu quero fazer. E eu penso, porque eu conheço um pouco da história do pastor, que o senhor fora empoderado justamente nessa vertente do desenvolvimento humano, entendendo que eu posso fazer mais. Exatamente. Eu devo. Talvez eu não seja a melhor pessoa, eu não seja o mais capaz, mas eu não vou me privar por causa disso. É isso aí. E aí, quando eu falo de inutilidade, quando Jesus fala a respeito do reino, ele diz assim, considerai-vos, pois, servos inúteis, se fizerdes só o que vos é mandado. Ou seja... eu sei que o senhor é vice-presidente de uma igreja, enfim, mas tem um pastor. Foi o seu pastor que mandou o senhor fazer isso? Não. Porque se fizer só o que é mandado, eu sou inútil. Agora, eu não sei a realidade que o senhor vive. Aqui eu vivo enquanto pastor, em 2 igrejas, em 2 cidades. Prego. Hoje menos por causa da pandemia, né? Mas tem um ministério itinerante também. Eu tenho uma grande dificuldade de encontrar, por isso que eu digo o Evangelho da Graça e do Reino e esse empoderamento. Eu tenho dificuldade de encontrar
pessoas que sejam pelo menos o servo inútil que Cristo disse. Pessoas que realizam o que são mandados. O que as pessoas precisam entender, a propósito, como você disse, Deus não faz acepção de pessoas. Então, peraí, como é que tem um escolhido e o outro não escolhido? Ele dá a oportunidade de todos nós sermos escolhidos. Porque ele diz assim, olha, eu vim para que todos tenham vida. E ele diz assim também, olha, eu não vim apenas para alguns, eu não vim para mudar esse mundo, eu vim para viver aqui, eu vim para fazer parte disso. Ele diz assim, nós não precisamos estar aqui simplesmente gozando a vida. Nós temos que estar aqui fazendo parte dela. Viver o reino de Deus não é esperar a morte e viver um reino futuro, é viver hoje. Então, nós precisamos entender que Deus não escolhe alguns, Ele escolhe todos, mas Ele te dá a liberdade de ser ou não este escolhido. É aí que faz aquela diferença daqueles que vão lá em busca de um hospital para qualquer problema que tem, em busca de um banco para qualquer problema que tem, do que aqueles que vão lá, sim, talvez pela necessidade inicial, mas que compreendem que eles podem fazer a diferença. Então, quem escolhe fazer a diferença somos nós. Aí sim nós fazemos parte daqueles que foram escolhidos, porque Deus não faz acepção. Se você quer, você é escolhido, porque ele diz que veio para todos. Sim. Mas eu não quero. Então tá bom, então você é só um chamado. Sim. Um chamado. Né? Que não quer dizer que você vai perder a sua salvação porque você simplesmente aceitou Cristo e ficou lá Sim. sentadinho no banco. Não. Nós precisamos entender que Cristo nos oferece uma premiação, que a gente no coach chama de gamificação. Né? Eu entendo assim que Cristo foi tão assim feliz, por assim dizer, na sua estada aqui, que ele fez uma gamificação. Ele diz assim, para aqueles que cumprirem, que fizerem a mais, que deixarem de ser simplesmente o servo fiel, ele vai ter um galardão, vai ter essa palavra prêmio. O que é galardão, pastor Marco? Então, é prêmio, é recompensa. Isso. Olha que coisa agora, fantástico o senhor está dizendo, olha só, se é graça, ela nos furta o galardão, ok? Porque graça é favor e merecido. É isso. Então, eu não mereço, entende? Então, se eu não mereço, me furta o galardão. Então, você está falando que existe um galardão, está colocando merecimento. Merecimento. O evangelho da graça nos tira o merecimento, ok? E aí, o do reino nos dá. Porque nem todos que vêm para a graça vão para o reino, entende? E aí, esse desenvolvimento pessoal, para mim, faz todo sentido nesse empoderamento para que nós venhamos ser instrumentos do reino. É isso aí. Quando nós entendemos isso, é que fazemos a diferença. Não só herdeiro da graça. E aí, infelizmente, para mim, né, eu começo agora essa série de sermões sobre os segredos do reino. Eu estava cozinhando a ideia, agora começo, já anunciei para a igreja, para o meu povo, que nós estaremos falando sobre isso, porque falta esse empoderamento. Eu vejo muita gente acomodada na graça. Legal, e a graça é bacana. E aí eu faço uma diferenciação da graça sobre o céu. Ok? Graça é céu. Efésios 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo disse, porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Joia. Então essa salvação é céu. E aí o coach, o desenvolvimento humano, as pessoas falam que é muito humanismo, é o antropocentrismo. Não. É o empoderamento do homem para as questões do homem, para as questões da terra. É aí que a gente entende quando o Tiago diz assim, mostra as suas obras, a sua fé, que eu te mostro as minhas obras. E que a fé sem obras é morta. Fechou. Morta no sentido de não nos dar esse merecimento. Sim. Né? Por quê? Não que ela é morta de tudo, porque a graça é graça. Não vai tirar. Você vai ser salvo. Exatamente. Mas o que vai morrer a sua recompensa, o galardão não terá. Não vai ter a premiação. Todo aquele processo de gamificação que Cristo implantou, para você não tem valor. E isso é tão lindo, pastor Marcos. Na fala do Cristo, ele só pregou o reino. Então, eu tenho revisto isso, né? E vou. É a minha linha, é o que eu tenho seguido desde quando tive contato com isso e fez todo sentido para mim. Entendendo que, Mateus capítulo 6, Jesus vai falar ele está no meio do Sermão do Monte, do 5 a 7, né?
Começa com as bem-aventuranças e vai trazendo ali a espinha dorsal do cristianismo. Mateus 5, 6 e 7 sintetiza a ideia do Cristo. E no capítulo 6 ele vai falar de 3 coisas extraordinárias. 3 coisas extraordinárias. Ele vai falar de oração, ele vai falar de jejum e ele vai falar de oferta. Ok? Ele termina as 3 ministrações, os 3 ensinamentos, dizendo assim: faz isso em oculto, porque o Pai que te vê em oculto te recompensará. Não é graça, pastor Marco, entende? Vai te recompensar. Porque por mais estranho que seja, o camarada vai. É estranho, mas vai, eu creio, pela graça. Ele vai para o céu sem orar. Vai. Entendeu? Mas não vai ter recompensa. Entende? Ele vai para o céu sem jejuar. Para que eu vou jejuar? Tudo bem, não jejue. Ok? Para que eu vou ofertar? Jesus está falando de tudo isso e fala, cara, quando você age assim, tem uma recompensa. É o bônus, é essa gamificação. O reino é maior do que só... Entendo o que eu estou falando, pelo amor de Deus, maior nessa vivência aqui. O senhor acabou de falar sobre a maioria e muito dos cristãos, e eu louvei a Deus pelo nome do programa, fique atento, né? Cristão atento, que se conformam. E isso é muito legal, da metanoia, mudança de mente de Romanos 12. Não se conforme. Se conforme com a salvação. Não, já tá bom. Não, gente. Porque salvação é lá na eternidade, não é? E na oração do Pai Nosso, o que é que Jesus diz? Mateus 6 também, a partir do verso 9. Ele ainda está falando sobre o reino de Deus, os princípios do reino. Aí ele vai dizer, quando orardes, orareis assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Completa. Venha a nós o teu reino. Venha! Não é algo a ir, pastor Marco. É algo a trazer, é algo a ser estabelecido, vivido aqui, nesse tempo. Para quê? Para que nós tenhamos essa gamificação, essa bonificação, esse galardão. E aí, infelizmente, a maioria... vou falar da minha realidade, tá? A maioria, e não é que eu sou um suprassumo, não é nada disso não, tá bom? Mas é e talvez por culpa minha, por erro meu, a gente condiciona também a igreja, não vem, campanha da vitória, e vem que... O cara vai lá fazer o quê? Você tá chamando o cara para receber, o cara vai para receber, né? Então muda-se o discurso, muda-se a tônica da pregação e vai mudar a mente da pessoa e o comportamento dela. Então é nisso que eu vou. E aí é muito interessante isso, que as pessoas ficam acomodadas aqui e não entendem que a graça é extraordinária, não tem como tirar o poder de Deus, não dá. Ninguém vai ao céu senão por Jesus, ponto. Mas o interessante, e aí, na minha realidade, a maioria das pessoas crentes, salvos, vivem o inferno na terra. Sou crente, sou salvo. Porque se acomodou na graça. É porque fica esperando que tudo venha de Deus, né? É o que nós estávamos falando ainda há pouco a respeito da medicina. Né? Eu vou na igreja, então a Bíblia diz que eu devo pedir oração, que aí eu vou ser curado. Então eu vou lá pedir oração. Aí, na oração, Deus fala assim, procura um médico. Sim. Ele fala, não, mas eu estou aqui com o pastor orando por mim, então eu não preciso do médico. Eles não entendem que a necessidade é primeiro a oração, para que Deus esteja no negócio. Direcione. Vou curar aqui instantaneamente, miraculosamente, ou não. Vou te direcionar. Porque eles esquecem que para Deus é o impossível. Sim. O possível é do homem. Sim. E se Deus capacitou alguém para medicina, para curar, para consertar mente e corpo das pessoas, fisicamente falando, então é possível ao homem. Não quer dizer que Deus tem que fazer. Quer dizer que Ele nos capacitou a fazermos. Né? E eu acho que esse negócio de desenvolvimento humano, o homem precisa se desenvolver relacionado na palavra de Deus. E ela nos dá o caminho para que a gente siga esse desenvolvimento. Você ainda citou Romanos 2, que diz assim, não vos conformeis com esse mundo. E o crente não entende que esse nos conformar é tomar a forma do mundo. E o que o mundo quer? O mundo quer o eu. Então é para mim, eu quero, eu preciso, eu vou atrás, mas sou eu. Eu consegui com a força do meu braço. E o crente precisa se diferenciar nesse sentido. Né? Não é o eu. Primeiro o eu, porque agora, nesse momento, eu estou fraco, estou necessitado, preciso. Então, tudo bem, recebi a graça. Sim. Aí vem o que você... Tá bom, agora que eu recebi, eu preciso... Seja empoderado. Me levantar da cadeira, tomar... me empoderar disso, usando a sua palavra, tomar para mim essa força e falar assim como eu pude estar aqui, outros podem estar. E às vezes ele precisa da minha ação para isso, e não ficar sentadinho lá na cadeira.
Sim, né? sim. Isso assim, eu acho assim, magnífico, é que as pessoas precisam entender. Não é, não estou conformado, preciso mudar o mundo. Não. Tudo bem, ainda que você entenda assim, é o que você está fazendo para mudar o mundo. Embora o não conformeis lá seja não tomar a forma do mundo, ainda que você não se contente e entenda dessa forma, o fazer a diferença, o fazer parte do reino é tomar alguma atitude para que isso mude. Eu tenho uma aplicação pessoal minha. Eu sou meio doido, né, pastor Marcos? Eu tenho... Cara, Deus permite que nós venhamos pensar, né? Nos deu uma mente extraordinária e a gente tem que pensar. Então, eu tenho a minha. O senhor está corretíssimo, teologicamente é isso que o senhor disse, Romanos 12:2, mas eu tenho uma aplicação que é: não se conforme com a vida que você está vivendo hoje. Então, mas tome uma atitude. Isso, então, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Então você muda a mente e muda o comportamento, porque é muito legal. O que o senhor me disse aqui, eu não sei se você sabe, mas eu estou aqui com um microfone novo, com câmeras novas, né? Por quê? Porque o senhor não se conformou com o que tinha. Entende? Então, na minha aplicação prática, não é apenas, é claro, teologicamente está corretíssimo, entende? Mas quando eu trago para o desenvolvimento humano, é isso, cara, meu casamento está bom, tá? Mas o que eu posso fazer para ele ficar melhor? Para ele melhorar. Entende? Aqui já estava bacana. Eu cheguei aqui elogiando toda a qualidade que o senhor tinha. Falou, não está bacana, não. Eu não me conformo com isso. Então, eu vou tomar uma atitude, eu vou investir tempo, porque não existe mudança. Anota aí se você quer anotar alguma coisa. Não existe mudança sem investimento em 3 áreas. Investimento de tempo, energia e recurso financeiro. Não tem mudança substancial. Não tem mudança que dure a longo prazo sem investimento de tempo, energia e recurso financeiro. Ok? Então, foi o que o senhor fez. Energia, tempo, recurso, não me conformei, tomei uma atitude e fiz o negócio funcionar de uma maneira diferenciada. Se o senhor me permite, então, primeira fala, para mim, do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, passa por aí. Para mim, eu tenho falado com o meu povo que o nosso destino é a volta à origem. O nosso destino é a volta à origem. Eu tenho ensinado ao povo que me acompanha que o plano de Deus não era nos salvar. Ok? Deus não criou Adão para ser salvo. Aliás, ele já era salvo, ele não precisava. Claro. O problema foi que ele se perdeu. E quem se perde precisa ser salvo. Então, lindo isso daí, legal. Por isso que, no modo de entender, as duas faces da moeda do evangelho, o evangelho de Cristo tem 2 faces, graça e reino. E aí, o evangelho da graça vai me restituir a condição e o do reino vai me empoderar. Ok. E aí é o seguinte, vamos olhar para Adão. Eu tenho dito que o nosso destino é a volta à origem. Tá, Deus cria Adão, não é? E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus cria. Tá? E o que Deus faz? E Deus disse, os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai tudo. Ou seja, reine. Sujeitar é reinar. Então Deus cria Adão para quê? Para reinar. Entende? Então essa é a volta. Ele quer que eu e você e eu, reinemos em vida. O apóstolo Paulo disse isso no capítulo 4, que o desejo de Deus é que nós venhamos reinar com Cristo em vida. Em vida. Não é o reino eterno. Extraordinário. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 15, no seu compêndio teológico sobre a ressurreição, disse que se nós esperarmos em Cristo somente, e essa entrelinha é interessante, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Disse isso por 2 vezes no capítulo 15, dando ali uma veemência no assunto. Mas eu não espero em Cristo só nessa. Eu tenho esperança celeste. Eu vou para lá. Lá não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver... Aleluia! Mas e aqui? Tem um texto, e aí eu passo a conversa para o senhor, do Salmo de número 115, verso 16. 115, 16 diz assim a Bíblia: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Entende? Então, por isso que nós precisamos nos desenvolver enquanto gente aqui. Porque a gente vê, por exemplo, a nossa situação política, e eu não quero falar de política, ok? Estou falando de desenvolvimento humano. Nossa situação política. Aí as pessoas falam, não, a política é do diabo. Não. O Senhor diz em Isaías, e eu acho interessantíssimo, o sistema de governo que a gente tem aqui, o democrático, está na Bíblia. Ele diz em Isaías que assim, eu sou o vosso juiz, poder judiciário. O vosso legislador, poder legislativo. E o vosso rei, poder executivo. Cara, interessantíssimo. Deus dizendo, então a política, que é a arte do governo, é dele. E por que é essa bagunça?
Porque nós não temos crentes, salvos, empoderados, capazes, inconformados. Eu não me conformo. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Eu vou ser o melhor economista que tem na face dessa terra. Eu tenho a mente de Cristo. Eu vou ser o melhor estadista. Para quê? Para chegar lá e botar para ferver. Agora não. A gente não se conforma, foge. Então é nisso que o desenvolvimento humano entra. Para mim, o destino é a volta à origem. Okay? Nós temos que ser semelhante ao que Adão era. Jesus é o segundo Adão e ele fala que nós sejamos, ok? Então entenda o que eu estou dizendo. Então Adão é alguém que está face a face com o Senhor, é alguém que reina, que governa, que coopera com a obra do Senhor. Fora Adão que dera os nomes nos bichos. Ué, Deus não podia dar não? Podia, mas ele não quer. Ele, cara, eu te coloquei nessa para fazer alguma coisa. Não é? Então é esse empoderar. E infelizmente, na minha realidade, a maioria são inúteis. Inúteis e nem na inutilidade que no reino, né? O padrão é mais excelente, né? Se fizer o que manda, é inútil. Eu tenho dificuldade de ter gente ao meu lado que faz pelo menos o que é mandado. Nós temos em todos os lugares. Nós precisamos entender que quando Jesus veio à Terra, aliás, o plano de salvação de Deus era justamente para restaurar o homem à condição de Adão. Sim. Porque na condição de Adão estava perfeita. Sim, e esse foi o projeto de Deus. Ele se perdeu. Sim. Então, peraí, vamos achá-lo, vamos resgatá-lo. É o eco do jardim onde estás, Adão. Exatamente. Não é que Deus não sabia que... Adão, era pra você estar aqui. Por que você saiu da posição que eu te criei? Exatamente. Onde estás? Né? E aí voltava no que o senhor falou antes sobre o autoconhecimento. Não é? Não sei quem sou, não sei aonde estou, não sei para onde vou, não sei o que fazer... Aliás, não sei o que quero, quem não sabe o que quer não sabe para onde vai, não sabe que caminho seguir. E Adão até sabia, mas ele se perdeu. Aí, a partir daí, ele já não sabia mais nada. Sim. E se a gente seguir aí a história de Adão, nós vamos ver que ele não conseguiu chegar onde Deus queria que ele chegasse. Aliás, ele não conseguiu nem mesmo se arrepender de verdade daquilo que ele tinha feito. Ele começou a acusar. Olha, a mulher que o Senhor me deu... Né, o diabo, a serpente. Então, a gente trata isso, né, no processo de desenvolvimento humano, no processo de coach, a gente trata isso como... E aí também é uma tese minha, isso aí eu que dei, né? Mas é a síndrome de Adão. O processo de coach trata sobre a autorresponsabilidade ou a falta dela. Né? Então, a síndrome de Adão é justamente isso, é sempre terceirizar a culpa. Não é? Adão peca, Deus cobra, aí fala, Adão, comeste tu da árvore que eu disse para... Eu não. Foi a mulher que tu me deste. Acusa a mulher e Deus ainda. Não tem nada a ver com isso. Não pedi mulher. Ok? Tu que me deu. E ela que me enganou. Aí, como nós somos um ser de modelagem, né? De processo de aprendizagem rápida, a Eva pegou. Eva, você comeu? Eu não. Foi a serpente. A serpente. Pô, ele fez, eu vou fazer também, né? E é assim, não é? Eu sempre digo que, por exemplo, se a culpa... Olha só. Eu chego aqui e falo assim... Pastor Marco, não vai ter live hoje, por quê? Porque o meu filho tal. Tá, terceirizou a culpa. Se a culpa é do seu filho, qual é a sua solução? Sua parte no processo? Nenhuma. A culpa não é minha. Então é mais fácil eu terceirizar a culpa. Não é? Porque aí eu me exímio de responsabilidade. Ok? Agora, esse processo de autorresponsabilidade é assumir a responsabilidade. Eu não quero saber quem pôs fogo. Eu vou ser o instrumento que vou apagar esse negócio. Precisa da solução. Não, mas não foi eu, não é? Porque a gente faz isso com a nossa vida, faz isso com tudo, com casamento, com tudo. Eu atendo, né? Eu também trabalho com casais, com famílias. Aí atendo pessoas e falo, não, pastor, mas ó, é o cara. Sempre é o marido, a esposa, sempre... Tá. Falei, tá bom, irmão. Vamos por porcentagem, então. Você é perfeita? Não. Então tá. Não, é 10%, então, pastor. 10% é culpa minha, 90% é dele. Eu falei, amém, irmã. Glória a Deus. Vamos trabalhar esses 10%? Eu achei o que eu queria. Exatamente. Vamos lá, irmã, se você mudar 1% desse 10%, você acha que seu casamento melhora? Nunca tinha parado para pensar nisso. Trouxe clareza. Entende? Então, cara, se cabe 10 para você, tá fácil. Melhor aqui. Não temos a garantia de que mudando os nossos 10 muda. Mas é natural que acontece. Não é? Não temos a garantia porque o coração alheio é terra de ninguém. Mas quem é melhor tratado acaba inevitavelmente tratando melhor. Então, se falta 10, faz o que te cabe. Isso é autorresponsabilidade. Eu não sou o maior responsável, não foi eu que pus fogo, mas eu vou apagar.
Né? E a maioria das pessoas ficam longe dessa autorresponsabilidade, querendo achar o culpado, não a solução do problema. Não é não. Quem pôs fogo? E o negócio pegaram. Meu Deus, quem pôs fogo? Quem pôs... Querido, tá? Não, vamos apagar primeiro, depois a gente resolve isso. Então é justamente essa autorresponsabilidade. Eu penso, aí é conjectura, né? Se Deus cobra Adão e Adão fala, Senhor, eu pequei, teria sido diferente. Não é? Exatamente, diferente. Também penso. O camarada reconheceu, se arrependeu e seria mais... A história teria sido outra. Eu também, nos meus trabalhos com casais, como o pastor sabe, também trabalho com casais. Sim. Às vezes eu falo assim, ô camarada, se a sua mulher disse que você está errado, você está. Pelo menos do ponto de vista dela. Exatamente, porque ela está enxergando assim. Ela está. Sim. Então, peraí, diga para ela assim, legal, querida, eu errei, me ajuda a mudar. Pronto. Sim. Você entrou na mente dela da forma que ela queria. Sim. E a recíproca também é verdadeira. Peraí, seu marido disse que você está errado, você está. Acabou. Porque ele está enxergando assim. Sim. Se você quer mudança, precisa fazer com que ele ou ela enxergue de forma diferente. Né? E é um negócio tão interessante, entrando na área de desenvolvimento humano, que ela é simples. Tem até um louvor, né, que diz que a vida é simples demais, a gente aqui complica tudo. Não conheço esse louvor não, pastor. Conheço a música do Rei Roberto, viu, pastor? Não. Tem um louvor que diz que é fácil demais viver em paz. É preciso saber viver, entendeu, pastor? É preciso. Esse também eu conheço. Mas o louvor diz que é fácil demais viver em paz. Sim. A gente que complica as coisas. Daí nós complicamos porque, como você disse, muito bem dito, nós queremos terceirizar. Quando nós assumimos essa responsabilidade. Então, o desenvolvimento humano é simples. Assuma a responsabilidade pelo que você faz. É isso aí. Assuma a responsabilidade pelo que estão te apontando o dedo, porque se estão apontando o dedo, alguém viu. Alguém viu, principalmente em termos de relacionamento, no trabalho, com os filhos, com a esposa, com o marido. Se estão apontando o dedo, porque na visão daquela pessoa você cometeu esse erro. Então, peraí, querido, eu errei. Eu tenho um episódio, um acontecimento. Vou até me expor aqui. Eu estou na minha igreja, faz anos, hein? Eu estou na minha igreja sede, e aí, culto das 8 horas da manhã, e eu ficava no culto das 8, escola bíblica, depois do culto das 10 e tal. No culto das 8, alguém foi pregar que não me chamou a atenção. Ok? Aí o que eu fiz? O pastor está pregando lá alguém e eu estou aqui. Tô no celular, né? Amém. Aí eu só vi que o pregador falou assim, vamos se colocar em pé. Eu falei, uau, acabou, né? Aí eu guardo o telefone no bolso e guardei. Aí o pregador pegou e falou assim, o que me chamou a atenção, não vou dar o nome aqui, é que o nosso irmão, fulano, a hora que eu falei, levanta as 2 mãos para adorar. Eu não vi nem ele falando nem para levantar nenhuma. E eu sou do manto e tal, eu tava no celular, entendeu? Falou assim, o irmão, ele teve um AVC, ficou paralisado de um lado e o outro semi-paralisado. Ele sentava no primeiro banco da igreja, para ele ir da entrada lá, era no mínimo uns 5 minutos, muito vagar, estava todo culto. E aí falou assim, o irmão pegou com a mão dele semi-boa, pegou a ruinzinha e levantou. Pastor Marcos, na hora que ele falou isso, aí eu sou muito emotivo, né? Comecei a chorar, falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, Senhor? A Bíblia diz que inútil será levantar de madrugada, dormir tarde. Aos que o amam, o Senhor dá enquanto dorme. Então, se eu estivesse dormindo, eu tinha sido abençoado. Agora eu acordei, me sacrifiquei, vim aqui, fiquei no celular, perdi a benção. E aí comecei a chorar e falar com Deus, oh Deus, tem misericórdia, eu sou muito cego mesmo, o Senhor me converte e tal. Aí um pastor do lado falou assim, pastor Rick, vai lá e termina o culto, que você tá cheio de Deus. Porque eu tava chorando. E eu falei para mim mesmo, eu falei, não, eu tô cheio de culpa. Eu não vou, não. Falei, não, pastor, vai lá. Eu falei, não, vai. Aí eu fui. A hora que eu assumi o microfone, eu falei isso. Falei, gente, eu vim aqui, fiquei no celular, não perdi nada, me perdoem. Mas aí, como a gente é malandro, né? Esperto, falei, mas você também fica aí, né? Que não vamos pecar sozinho, né? Você também fica aí no celular, não sei o que e tal. Quantas vezes e tal, não sei o que. E eu prometo, eu nunca mais pego no celular aqui no culto e tal, não sei o que, chorando, tá. Aí acabou, foi bacana e tal. Aí veio um irmão, tô descendo do altar, veio um irmão e me deu uma carteirada. E aí, eu sou pastor, né? O irmão era um membro. E me deu uma carteirada e falou assim, pastor Rick, você tem que vigiar o que você fala. Você tá muito emocionalzinho. E aqui você é um formador de opinião, cuidado.
pastor Marco, eu sou nervoso, pastor Marco, eu sou nervoso. Aqui por dentro eu vi o dano. Sabe quando aquela cena de filme que você... saiu a cabeça? Aí eu respirei e falei para ele, é verdade, você tem razão, vou vigiar da próxima vez. Deus abençoe o irmão. Resolveu Virei o problema. as costas e por dentro eu falei, ai, se lascar. Ok? E saí. Mas aquele irmão, a partir daquele momento, ele me amou. Todo culto que eu chegava, ele vinha trazer água para mim, etc. Foi o que o senhor disse. Do ponto de vista dele, eu errei. E pra que eu vou ficar me julgando? Quem é você? Eu sou pastor, eu sei o que eu tô fazendo. Ok. Não gostou do que ouviu? Amém, irmão. Deus abençoe o ministério do irmão. Isso é inteligência emocional, é saúde emocional, entende? O que a gente trata também de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, é essa capacidade de não ser um animal. O animal é o que vive por instinto, é o que vive pelo que sente. O que eu senti naquele momento? Vontade de revidar, de agredir verbalmente, de colocar aquele ser no lugar dele. Para que eu ia ganhar o quê? Aí aquele ser humano que provocou isso, não é? No meu ponto de vista, para ele quem provocou foi eu falando o que eu tinha dito. Ele provocou isso, eu ia agredi-lo, né, verbalmente, ele ia sair dali falando o que de mim? Mal, As muito piores mal. coisas, pastor Rick. Ele falou bem pra mim, todo mundo. Nossa, pastor Rick é humilde. Eu fui falar com ele, ele aceitou, amém. Ganhei o dia, ganhei a vida e vida que segue. Né? Então, E ganhou uma testemunha que vai multiplicar o que você diz. Sim, sim. Né? Multiplicar positivamente. Sim. Se fosse o contrário, você teria perdido bastante. É isso aí. E eu perderia. Então, eu me encanto com esse processo de desenvolvimento humano porque fez sentido para mim. Eu me conheço. Não é de 4 temperamentos que regem o ser humano, né? Vamos falar da teoria DISC, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Eu sou dominante com influente. Então, eu sou o camarada que, da dominância, age muito sem pensar, e o influente que fala demais. Eu sou uma bomba atômica, entendeu? O senhor tem jeito de ser mais estável. Eu sou mais tranquilo. Então, conforme. Né? Não, eu sou de improviso. Dificilmente eu vou estar com esboço, alguma coisa, eu confio muito na minha memorização e etc e tal. É característica. Então eu dou muito ruim. Antes de me conhecer, que aí volta no que nós falamos sobre o autoconhecimento, eu dava muito ruim. Por quê, pastor? Eu sou assim. Então assim eu devo ser. Entende? Não. Eu sou assim porque eu estou desconfigurado. Eu sou um ser pecaminoso. É meio que trazendo uma brincadeira televisiva, né? Era o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, né? Não. Essa fala é boa, não. Cara, sim, tá dentro de mim, eu continuarei sendo assim, mas tudo é treino. Não é? E esse processo de desenvolvimento humano é isso, é treino. Mais um outro episódio que aconteceu comigo, eu me policiando, se o senhor vê, eu interrompo as pessoas, ainda tá dentro de mim. Aqui eu ainda estou sentindo que eu tenho esse espaço e tal, entende? Mas quando se é uma roda de amigos, eu sou mais comedido, treinando, porque eu tenho, é instinto meu de falar e chamar a atenção, sabe? E as pessoas não entendem, tá tudo certo, né? Mas aí eu fui jantar, na verdade almoçar, o Paulão estava comigo esse dia. Eu fui almoçar com alguns pastores, o Paulão estava junto, e aí eu fiquei bem calmo, tranquilo. Compassivo. Complacente. Só... E não sou eu. E aí... Alguém percebeu. Perguntaram. Você tá bem? Eu falei, eu tô treinando. Quero ver se eu consigo segurar minha matraca. Entendeu? Então, cara, é treino. Tem gente que é mais comedido e tem que pisar no acelerador de vez em quando e tem que treinar para isso. Então, hoje eu vou lá para dar uma causadinha, por mais difícil que seja para mim. E eu tenho que ser o cara que não. Hoje eu vou me controlar. É difícil demais. Aliás, até o símbolo do seu instituto aí, a metanoia, vem disso, de mudança de mentalidade. É assim, é acreditar que o homem não foi criado por Deus estável, ele tem a capacidade de mudar. Deus nos deu essa capacidade de mudar. Quando ele diz lá que você bem citou, domine sobre a terra, ou seja, reine, ele diz assim, eu não te fiz rei agora, mas eu quero que você reine. Então, mude. Cresça. É isso aí, aprenda, desenvolva. Né? E nós temos essa capacidade de desenvolvimento. Isso é a ciência hoje, né? A neurociência vai falar sobre a neuroplasticidade neural, ok? Que é o quê? É expandir os próprios neurônios, entende? Então, essa mudança é possível. Nós não somos um ser estático, não é o que o senhor está dizendo. E aí são os princípios da palavra, mas entra essa área do desenvolvimento humano. Se o senhor me permite,
Deixa eu ver como a gente está aqui. Tá tranquilo. Um texto que fez muito sentido para mim. E aí eu Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, para mim o desenvolvimento pessoal passa de volta à origem. Deus quer que o homem reine, foi para isso que nos criaram. Não criou Adão para ser salvo, criou Adão para reinar. E aí a queda, não é? Deus já sabia, claro, dentro da presciência, mas a queda é uma falha no processo. Não é? Deus não cria o homem para cair. Né? Dentro do livre-arbítrio acontece. Então, há quem diga que na história da humanidade são 3 atos, como se fossem 3 atos teatrais. É a criação, a queda e a redenção. Que é justamente Deus cria, o homem cai e Deus traz de volta. Né? Esse é o desejo. Mas nós não ensinamos muito isso com propriedade. E aí volta na inutilidade dos servos do reino. É servo? É, mas inútil. E não inútil do ponto de fazer o que é mandado, o que mais dói. Inútil de inutilidade mesmo. Não é? Durante muito tempo a igreja, e eu falo isso eu sou a igreja, nos ensinou o que não fazer. Né? Não vou na igreja, eu não posso isso, e não podia mesmo, tá certo? Eu não posso isso, não posso. Tá, e pode o quê? Não ensinou. Então, você não pode isso, o que você tem que fazer? É que parte do princípio de que todo mundo vai entender que se eu não posso A, o B é o inverso de A, então eu posso. Mas nem todo mundo consegue chegar a essa conclusão sozinho. Sim. Precisa ser explicado. Sim. E realmente, provavelmente, a gente tem falhado muito nessa parte. Eu não posso. Mas o que é que eu posso? E aí, é até mais, não é nem o que eu posso, o que eu devo. Não é? Porque eu acho interessante Jesus dizendo que aquele que crê em mim não é o pastor. Né? E a gente terceiriza também para a liderança, para o pastor. O pastor é um camarada de outro planeta. E a gente como a gente. Ok? Então, aquele que crê em mim, foi Jesus que disse, fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Vamos até falar, não vai ser maior como diz alguém, tudo bem, em qualidade, mas em quantidade, porque o ministério de Cristo é apenas 3 anos e meio, apesar que vem João evangelista e finaliza o evangelho dizendo no capítulo 20 e 25 que há ainda muitas outras coisas que Jesus não foram fez. Registradas. E se cada uma das quais fosse escrita, eu cuido que o mundo... Então, né? Mas Jesus disse que faríamos, ok? Tá. E aí, eu não estou falando mal das nossas igrejas, pastor Marcos, eu estou falando do tempo, da geração. Eu faço meia-culpa enquanto líder, enquanto pregador. Deus tem me despertado para isso agora, nesse tempo de pandemia. Isso tem ficado muito claro para mim. Por que nós não morremos, pastor Marcos? Eu não sei se o senhor teve Covid ou não, eu não tive ainda. Eu tive no início, mas graças a Deus Amém. Bem fraquinho. Perdeu gente próxima? Não, próximo não. Deus seja louvado. Mas viu pessoas conhecidas da igreja, parentes de pessoas da igreja. Então, cara, isso me deu um senso de utilidade. Isso virou a chave. A minha nova igreja, a filial, a congregação, nasce disso. Falando, Deus, eu estou vivo por um propósito e tem gente partindo, eu tenho que fazer mais. Então, nesse tempo que é dificultoso cuidar de si, quem é casado, cuidar de si e do cônjuge, que é o vaso mais frágil. Quem tem filhos, cuidar de si, do cônjuge e dos filhos. E cuidar de igreja. Não é? Muita dificuldade. E eu tenho feito isso aí de abrir uma nova igreja nesse tempo difícil e tal, e cuidar de mais gente, nesse senso de, Senhor, não posso passar. Eu não sei se eu vou pegar e se eu vou partir ou não, sabe assim? As pessoas que estão próximas, eu não sei se partem, então eu não posso perder a oportunidade. Não é? E aí eu não vejo muito disso ao meu redor. Sabe? Essa pandemia parece que não ensinou muito, não é? As pessoas. Então, se nós aqui estamos, pastor Marcos, é porque Deus conta conosco para esse tempo. Então, acho que falta esse empoderamento. E aí, para mim, uma das ferramentas, não é? É esse desenvolvimento pessoal com a ferramenta do coaching. O que é o coaching, não é? É uma metodologia que utiliza de ferramentas cientificamente validadas que vão levar. Isso aqui eu acho muito interessante. Há quem diga do ponto A do ponto B, do estado atual do estado desejado. Eu nem trabalho assim. É do estado atual para o estado merecido. Não é nem desejado, porque às vezes o cara nem deseja, mas ele merece. Merece em Deus, em Cristo. Ele merece reinar na terra. Então é um planejamento onde a gente vai trabalhar com clareza, primeiro, um mapeamento do seu estado atual, que eu pergunto para o senhor, pastor Marcos, o senhor está bem? Me responda. Estou bem. Tá. Baseado no quê? Então... Quando foi o último check-up que o senhor fez para ver se está tudo bem com a saúde? Então a gente faz um mapeamento, não é? Que é justamente um mapa de análise sistêmico, mapeia e entrega para o camarada. Você fica falando de check-up aí, você está dando margem para o pastor Flávio
me cobrar de novo. Tá? Amém, pastor Flávio. Cobre mesmo. Okay, é isso aí. Porque eu tô bem a partir de que perspectiva? Qual foi a autoridade que validou que bem estamos? Entende? Então o ser humano não sabe, mas merece. Então essa é a ideia. Então tem que ser avaliado. Então o coach nos dá ferramenta para fazer essa avaliação e entregar para o coach, que é o cliente, um diagnóstico. Onde você está? Seu estado atual. E a maioria tem clareza ali. Uau! Depois você faz um planejamento onde você invoca foco, ok? Ação e realização. Cara, você merece chegar lá. Então olhe para lá, né? A diferença do coach de terapias, e aí se tiver tempo eu posso finalizar falando disso, o que me leva, não é, a ter essa posição? Ano de 2017 foi o pior ano da minha vida. 2017, pior ano. Eu tive a minha primeira crise depressiva. Eu sou depressivo, ok? Eu não sei se existe cura, talvez alguns, não digo nem miraculosamente, que aí tem cura para tudo e eu creio poderosamente. Mas o senhor abriu dizendo que as pessoas buscam médico e a medicina está aí. E eu faço uso de intervenção medicamentosa até hoje, eu faço uso de reposição hormonal, porque eu tive um déficit hormonal. Cara, eu tava bacana, eu sou esse camarada. O senhor me conhece a vida toda, eu sou assim, espalhafatoso, não sei o que e tal. Pastor Marco, eu acordei bem e dormi mal. Faz parte, isso daí já aconteceu. Eu acordei mal. Também já aconteceu. Mas eu nunca passei um dia mal, em toda a minha vida. Não, é característica minha, alegria, tá. Acordei bem, dormi mal, acordei mal, passei o dia todo mal e dormi mal. Opa, alguma coisa mudou. No outro dia mal, uma semana mal. Falei, meu Deus do céu. Resumindo a história, pra gente não tomar muito tempo, aí eu me enclausurei. Tristeza profunda, não queria me relacionar com as pessoas, eu amo pessoas, eu amo falar. Não queria. Me tranquei no quarto, fiquei 90 dias, pastor Marco. Eu fiquei. E aí, muito legal o que o senhor disse, que Tiago vai falar, se está alguém enfermo, chama os presbíteros, os pastores que orem. Legal, a oração da fé curará o enfermo, se tiver cometido pecado, serão perdoados. Ok. Eu fui para o meu pastor ele tem testemunho de ressurreição. O pastor José é de outro planeta. E louvo a Deus pela vida dele. E aí eu fui falar com o meu pastor, falei, pastor, depois de muito tempo e tal, minha princesa, minha esposa, louvo a Deus pela vida dela, incentivando, porque você não quer ajuda, você não quer ser ajudado. É um sentimento diabólico, sabe assim? Cara, não é frescura, eu pensava que era, não é falta de Deus, ok? A gente pode bater nessa tecla. E eu fiquei nisso, cara. E eu era o pastorzão, foi agora, 2017. Eu tô pastoreando desde 2009, entendeu? Então, um homem de Deus, e pregando, e fazendo, e me embotei. Fui buscar meu pastor, e meu pastor orou por mim. Era um domingo, ok? Domingo de manhã, fui lá, falei, pastor, eu tô mal. Ele orou, sai, demônio, capeta, saltou, caitou. E orou. Fui pra casa. Aí eu quis me matar. Aí ficou pior, entendeu? Aí eu voltei na terça. Falei, pastorzão, não tive desejo suicida, mas agora de domingo pra cá eu tô querendo tirar até a própria vida. Aí ele falou assim, cara, então não é espiritual, ó que coisa linda. Isso é discernimento. Foi o que o senhor falou. Primeiro busque a Deus e Deus vai dar o discernimento, né? Porque Deus poderia ter curado. Falou, não é espiritual, meu filho. Busca ajuda psicológica e psicoterápica. Me indicou, eu fui. E aí a psicóloga falou, cara, você tá mal, vai para um psiquiatra. E eu fui. E eu louvo a Deus, tudo na vida, não é? Vamos falar de coach? Por que o coach, o senhor disse que é tão marginalizado? Ok? Porque tem bons e maus profissionais e não tem uma regulamentação. Eu sou a favor da regulamentação da profissão, assim como eu sou a favor da regulamentação da profissão pastoral. Entende? Porque existe também pastel falando que é pastor, e a gente viu um caso exposto aí no Jornal Nacional do camarada que pegou Oséias, você viu essa? Pega uma mulher, adultera com ela, e um panaca do marido entregou a mulher pro cara coisar com ela. Pastor Marco. A gente não sabe quem é pior, né? Ela Não, fala pra mim uma coisa dessa, entende? Não dá. Então eu sou a favor, tá? Então não tem a regulamentação. Então existem bons e maus profissionais, como existe, infelizmente, tá? Em todas as áreas. Até psiquiatra também. Por bondade de Deus, o meu, antes de qualquer coisa, ele me pediu um check-up. Eu nunca fiz tanto hemograma na minha vida. O cara vai lá e fiz um monte e deu um monte de déficit hormonal. Depois que ele teve o resultado dos exames, fez a anamnese, aquela ideia, trocou ideia. E aí, né, extraiu coisas da minha vida. Tinham várias questões, mas a minha vida eu sempre fui no 330, eu sempre fui muito agitado e tal, e fundiu o motor. Não aguentou, cara. Foi energia demais. Já era, entendeu? E aí falou, cara, aconteceu algo na sua mente que não gera igual o diabético.
o camarada que é diabético, ele tem que repor um hormônio que é a insulina. Por quê? Porque o pâncreas não funciona. Deixou de produzir. E por que deixou? Porque se estressou. Às vezes comeu muito açúcar e tal. Pode ser genético também, mas geralmente é estresse, não é? Exigiu muito. Eu exigi muito da cabeça, a vida toda. Não tive pai, etc. Sempre tive que me virar. Ok. Nem todo mundo é assim, mas como aconteceu, né? Deu ruim. Falou, não gera. Então você vai ter que fazer reposição hormonal daqui pra frente e tal. Aí eu fiz. E aí normalizou. E aí, quando normaliza, aí eu caí em si, porque eu era um camarada super espiritualizado, ok? Deus vai fazer tudo, não só o impossível. Deus vai fazer tudo, porque afinal de contas é Deus, né, pastor Marcos? Faz tudo. E não é assim. Ele decidiu que não seja. Aí tem um texto nas Escrituras que eu amo, que é 1 Tessalonicenses 5:23. O apóstolo Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Aí outra tese minha, das minhas dores e debruçar sobre as Escrituras. Deus, e aí vê o que o senhor pensa e pode contradizer. Deus não é suficiente para todas as demandas humanas. E aí eu falo como não. Por exemplo, se Deus fosse suficiente, não teria necessidade da água. Por que a gente bebe água? Para repor. Porque a gente tem um corpo físico. Então não precisa. Mas, não, calma, vamos chegar lá. Então o ser humano, disse Paulo, é espírito, alma e corpo. Então Deus é totalmente 100% suficiente para o espírito. Nós temos outras duas áreas que não, porque ele não quis ser. Ele não quis ser. Não é que ele não tem a capacidade de ser, ele decidiu não ser. É isso aí. Deixar essa parte para nós cuidarmos. Para nós cuidarmos. Pastor Marcos, quantos... O senhor sabia? Eu fiz um estudo muito preocupante. Nessa pandemia, perto de 80% dos pastores, o senhor é uma exceção à regra, que contrai o Covid morre. Sabe por que morre? Mais do que as outras pessoas, porque já anda com as emoções em frangalhos. Então já está com a imunidade baixa por problemas psíquicos, entende? Por estresse, por dor de cabeça com crente, com não sei o que lá. Não cuidou da mente. Entende? Deus não... A gente viu em números, parou um pouquinho. Deus seja louvado, né? Nessa pandemia eu não ouvi muito. Quantos pastores se suicidando, pastor Marcos? Quase toda semana era um tirando a própria vida. Me lembro desses fatos. Cara, em seguida, isso que são doenças psíquicas. E Deus não vai suprir. Ele deixou profissionais, Então, para mim fez todo sentido. Eu fiquei meio entristecido com Deus por não ter me curado. Depois eu entendi que não curou porque não era. Por exemplo, por que o senhor usa óculos? E eu também. Temos uma deficiência visual. O que é isso daqui, se não uma intervenção medicamentosa? Foi um médico oftalmologista que indicou isso aqui para o senhor. E isso foi o meu psiquiatra que disse. Fiz a reposição hormonal, ficou bacana. Aí eu parei de tomar remédio, que a gente não quer tomar remédio. Nunca tinha tomado, não tomo remédio para nada. Não tenho pressão alta, nada. Nem para dor de cabeça, não tenho nada. Também não. Deus seja louvado. Aí não quis. Aí tive uma outra crise, algum tempo para frente. E aí, tendo essa crise, voltei pro psiquiatra e tal, desesperado. Falei assim, doutor, mas não para de tomar remédio. Não, quando é que eu paro? Falei assim, quando é que você para de usar óculos? Nunca mais. Aí eu falei assim, não dá, se eu tirar o óculos eu não enxergo. Falei, a mesma coisa, filho. Deu um déficit nas suas vistas. Por que seu filho não usa, eu uso e tem gente que não tem? Porque você tem uma debilidade, você tem uma doença nas vistas. E isso aqui é uma intervenção medicamentosa. Você não quer usar, beleza, mas você não vai enxergar. Não consigo dirigir, não consigo ler. Não dá, minha vida quase acaba. Né? Falei, então entenda isso, não tem nenhum demérito. Então entendi, me conscientizei, e aí quando eu me estabilizei, aí eu fui para o desenvolvimento humano, entendendo que Deus é autossuficiente para o espírito, a alma e o corpo, nós que temos que trabalhar muito a favor disso. Tanto quanto treinamos o corpo físico, não é? E a OMS diz que pelo menos de 3 a 5 vezes por semana nós deveríamos fazer alguma atividade física. E aí eu fiz durante 2 anos, baixei 17 quilos, fiquei meninão, legal, pregando sem me cansar, né? Que eu falo muito rápido, falo muita coisa. E foi muito bacana. Então a gente cuida do corpo, da alma, e o Senhor cuida, é 100% para o nosso espírito. Então para mim fez todo sentido. E de lá para cá, por bondade de Deus, eu tenho sido um camarada muito melhor. Deixa eu só dar um dado, que isso eu não posso terminar aqui. Só um dado. Eu tive a minha primeira crise em 2017, eu tive uma nova crise em 2017, foi no meio do... Foi no início do ano uma, no meio do ano outra. Não tive mais crise, só tive 2. Hoje eu estou em crise, você acredita? Nesse momento aqui eu estou em crise. Estou em crise depressiva. Ontem eu tive um dia péssimo, aí já fazia 2017. Superei 2018, fiz toda a minha formação e tal, bacaninha.
voei 2018, foi o melhor ano da minha vida, 2019 top, 2020 top demais, 2021 dificultoso. De uns 3 meses para cá, eu tenho sentido um abatimento, um esgotamento. E qual é o meu gatilho? Por exemplo, o diabético não pode comer açúcar. Eu não posso ter fortes emoções. Olha que coisa. Então, a medicação, a intervenção medicamentosa me ajuda. Mas eu penso que a medicação, meu corpo já acostumou. Eu estou atrás de... Aí a gente usa a analogia do óculos. O óculos acostuma, boa, nós cansa. Vamos lá. Opa, é hora de mudar o grau. É isso aí. Né? Então, aí dá para o que eu quero deixar para essas pessoas, igual, talvez se eu não falasse... A Câmara da Verdade, o Macedinho, olha aqui para mim, Macedinho. Aleluia, ok? E isso eu acho importante, utilidade pública, tá bom, pastor Marcos? Talvez você não falasse que eu estou em crise. Ontem, segunda-feira, foi um dos piores dias da minha vida, pastor Marcos. Ontem eu não tive força de levantar da cama. Ontem eu passei o dia todo, eu tinha diversos compromissos, eu não tive força, não tive coragem. Eu passei o dia todo, aparente síndrome do pânico, porque sabendo que eu tinha que servir pessoas, que eu tinha que fazer. Estar aqui hoje, na crise que eu estou, é uma luta muito grande, muito grande. Por quê? Porque esse sou eu estou sendo eu bacana. Mas o medo nunca aconteceu de ter crise em público, ok? Mas se tem crise eu travo. Se tem crise eu começo a chorar. Se tem crise eu começo a tremer. Imagina eu aqui nisso pra gente gravar. E pode acontecer, entendeu? Então esse é o pânico. Eu já perdi contratos de emprego na minha primeira crise, até antes de eu ir pro médico e tudo, no sentido de... Nem sabia o que eu tinha, né? Mas era aí que foi o ponto fatal. Eu não sabia o que eu tinha e eu tinha uma grande oportunidade, talvez uma das maiores da minha vida, não tive força. E aí minha princesinha, vai rir, é importante para nós, é importante para casa. Aí vem uma pressão maior ainda, porque um monte de gente depende de você. Pastor Marco, eu não sou encostado, eu sou o cara da ação, mas você não tem força para agir. Entende? Então fica isso. Se eu não tivesse dito, talvez você não soubesse que quem está falando aqui com você hoje é alguém que está em plena crise depressiva, que ontem não cumpriu nenhum compromisso. E Deus é tão bom, pastor Marcos, Deus é tão bom, que se eu não tivesse falhado com o Senhor na outra semana, eu não viria. Com medo, entende? O medo de bugar, entende? Mas o que eu quero dizer para você que talvez me assiste, é crente, é pastor ou não, cara, primeiro procure um médico. Eu fiz 2 anos de terapia, eu tenho atendimento psiquiátrico, faço intervenção medicamentosa, vivo bem, pastoreando 2 igrejas nesse tempo maluco e tal, não sei o que. Tive uma crise. Hoje estou melhor, mas foi luta, pastor Marcos, luta, porque parece que a cama se torna um ímã, pastor Marcos. Ela te chama de tal maneira, e se você deita, não tem força para levantar, entende? Mas é possível produzir, é possível, e muito disso, foi dessas formações que eu fiz. Foi esse desenvolvimento pessoal que fez de mim mais resiliente, mais forte, para que eu não me entregasse. Porque o convite para a entrega é grande. Fique prostrado, fique desanimado e lá. Então é possível vencer em Deus. Primeira coisa, como fora dito, muito bem dito aqui, busque a Deus. Busque, cara, cursos, treinamentos, desenvolvimento humano, imersões. Isso é extraordinário. Não vai substituir Deus do processo. Assim como a água não substitui. O Senhor me sacia. Ele é a fonte da água viva. Lógico que é. Não bebe essa daqui não, o H2O para tu ver. Oxi. E nosso tempo está quase acabando, mas só para lembrar aqui, esses sintomas de depressão, que a cama vira um imã, a gente precisa entender que é diferente de procrastinação. Sim. Né? Porque muita pessoa se apega aí na procrastinação e daqui a pouco vai dizer assim, eu estou depressivo. Fantástico. Me permite? Isso aí, eu bato sempre, porque eu sou depressivo, diagnosticado psiquiatricamente, ok? Sou maluco com força, ok? E aí é o seguinte, depressão, a medicina diz que é o câncer da alma. Ninguém com uma dor no coração, no pulmão... Eu tô com câncer no coração. Você viu alguém falando isso, pastor Marcos? Não. A gente volta novamente. Quem te diagnosticou com depressão? Qual profissional? Que exame ele fez? Então não diga isso de si mesmo. Um desânimo é natural. Uma tristeza é natural. Agora, gente, não é isso que eu tô dizendo. E outra, eu estou em crise e tô aqui. E botei para ferver. Aqui botei ou não botei para ferver? Botou. Botei para ferver. Vencendo a minha crise. Justamente, eu não vou procrastinar. É isso aí. Eu não vou me prostrar. Eu fiquei em crise quando eu nem sabia, em 2017, eu não faltei nenhum culto, não deixei de pregar nenhuma vez. Não saía muita coisa não, que a mente fica meio bagunçada, entendeu? Mas eu fui para cima. Então, como o pastor Marcos disse, não se entregue. Procrastinar é deixar sempre para depois. Outro dia, outra hora. Há um leão na rua.
Eu não vou. Vai até com a formiga, preguiçoso. Pastor Marcos, me perdoa, eu falo bagaramba e eu tô doente, pastor. E foi um prazer estar aqui. Entende? Só Deus sabe a luta que fora, porque isso aqui sou eu. Você sabe que você disse uma frase muito importante aí, que você nem percebeu. Você disse assim, eu estou doente. Estar é um estado. Não, eu não sou não. Exatamente, eu não sou doente. Não, eu estou, é isso aí. Eu estou. E como eu estou, daqui a pouco acabou. Sim, é isso aí. Em nome de Jesus, daqui a pouco está curado. Pastor, foi uma alegria tremenda estar aqui contigo. Gostei. Obrigado por abrir a sua vida aí para o público, para nós. Eu sei que alguns pastores pensariam N vezes antes de dar um testemunho desse em público. Mas parabéns pela sua coragem. Amém. Deus há aí de restaurar o que lhe falta. Amém. E amanhã vai estar tudo em ordem. Amém. E é claro, como nós mesmos falamos aqui, não deixe de tomar os remédios. Sim. Né? Se vê que ele não está resolvendo, procure o médico não, já de novo. Tem que porque a dose precisa ser mudada. Trocar a lente do óculos. Exatamente. É isso aí. Mas foi uma alegria. Alegria minha. Obrigado. Eu me senti honrado demais. Muito obrigado. Eu tenho uma admiração pro senhor já de muito tempo. Nós não somos tão próximos. Mas eu admiro, eu aprendi a honrar as pessoas, a honra quem honra, e eu admiro o senhor de verdade. E de verdade me senti muito honrado mesmo pelo convite. Não pude estar aqui, eu tomei vacina e tive reação. E isso mostra quão íntegro o senhor é de reagendar para que eu aqui estivesse. E foi uma alegria mesmo, tá? E nós vamos repetir isso, pode ter certeza que nós vamos, porque foi muito bom. Amém. E eu queria agradecer você, esteve conosco até aqui. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. E mais uma vez, curta aí a nossa transmissão, dê o seu like, né? Compartilhe com seus amigos, porque isso tudo é muito importante para o canal. Ô, gente, comenta aí, fala, quero o Pastor Rick de novo. Aí ele me chama, comenta. E aproveitando a deixa do Pastor Rick, se você tem algum assunto que você acha que seria interessante discutirmos aqui, independente de quem estará do outro lado comigo aqui, bota aí, pastor, fala sobre tal assunto. Boa. E nós vamos estudar a possibilidade de achar alguém que esteja disposto a conversar conosco sobre isso. E mais uma vez eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que têm nos ajudado bastante, que assim como o pastor Rick bem salientou, existe uma necessidade de mudança, ela exige de nós tempo, exige de nós energia, né? Ou seja, a ação. Sim. E exige de nós um investimento. É isso aí. E esse investimento, né, nesse momento, nessa crise, nessa pandemia, então nós precisamos contar com aqueles que nos ajudam. Então, honre eles também, dentro aí da área que eles estão, honre eles porque eles têm nos ajudado bastante. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos estar aqui na próxima terça-feira. Pastor, quer falar mais alguma coisa? Não, só a minha gratidão ao senhor, gratidão a todos vocês aí, que Deus abençoe. De verdade, gente, se inscreve no canal, ativa aí as notificações, compartilha com alguém e vamos fazer esse cristão atento aqui bombar. Conteúdo relevante, inteligente. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe cada um.